Hello, pessoas! Saudações, boa tarde, boa noite, bom dia! Como é que vai sua banda? Como é que vocês estão? Felizes, contentes, apreensivos? Então, o mundo está fazendo com que a gente fique apreensivo, né? Porque em pleno 2026, a gente ainda tem que assistir à barbárie da guerra e coisa parecida se espalhando mundo afora. Bem, ah, este final de semana foi marcado, óbvio, por esse caso da Venezuela, né? A invasão dos Estados Unidos à Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro. E o que eu estou dizendo é isso mesmo, gente. É sequestro, é como a comunidade internacional, inclusive, está tratando o caso. Muita gente pode falar, não, mas é libertação. Tá, só se você for um alienado é que você vai achar que realmente os Estados Unidos estão ali para levar liberdade para o povo venezuelano. A gente sabe que por onde os Estados Unidos passam é destruição atrás de destruição. Gaza que o diga, a Síria, né? É, que mais? Todos os países africanos pelos quais eles passaram, enfim. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é justamente como a comunidade internacional está entendendo esse caso da Venezuela. E aí tem uma matéria muito interessante lá no ICL, que eles dão nome às coisas, né? Eles falam sequestrado, que o Maduro foi sequestrado. Então, vou ler aqui e comentar com vocês essa matéria que saiu no ICL. Sequestrado, autor do crime, o presidente, né? Norte-americano. A não ser pela extrema-direita mais fanática, como os bolsonaristas, por exemplo, são raros políticos de peso em todo o mundo que tenham expressado aprovação pela operação militar empreendida pelos Estados Unidos neste sábado 3 para sequestrar na Venezuela o presidente do país, Nicolás Maduro. A ilegalidade do ataque, ordenado por Donald Trump, é flagrante e viola um pressuposto básico do direito internacional: a soberania dos países. Então, olha só, gente, você pode não gostar do Maduro, você pode discordar da forma como ele governa a Venezuela. Eu tenho sérias ressalvas em relação ao governo Maduro, mas uma coisa que não se pode fazer é invadir um país e sair pegando o presidente assim à la vontade, como se você fosse o juiz do mundo, né? Como se você fosse o responsável por definir como que os países devem ou não se comportar. O que os Estados Unidos tentam pregar é isso. Eles tentam nos convencer de que eles chegaram ali para levar democracia e para levar liberdade para o povo venezuelano. Mas a gente sabe que a banda não toca desse jeito, né? Mas vamos continuar aqui. O destaque vai para a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, mesmo opinando que, abre aspas, havia mil razões para condenar o regime de Nicolás Maduro, comunista, oligárquico e autoritário, fecha aspas. Ela destacou em sua manifestação que a soberania dos estados jamais é negociável, independentemente de seu tamanho, poder ou continente. É inviolável e sagrada. A Le Pen é uma das maiores representantes da extrema-direita no mundo atualmente. Ela é a Bolsonaro lá da França. Mas até ela parece que tem um pingo de sanidade em relação ao que aconteceu na Venezuela. Porque até a dona Le Pen está condenando essa invasão ao país. Então, como ela disse, você não precisa gostar do Maduro. Só que ninguém tem o direito de invadir um outro país e fazer o que os Estados Unidos fizeram. E aí, o que eu achei interessante e contraditório é que quem deveria estar defendendo a democracia neste momento, mais defendendo, são algumas pessoas que ficam com o pé atrás, como por exemplo o presidente francês, né, o Emmanuel Macron, que na cabeça dos bolsonaristas é um comunista, como se existisse um comunista lá na França, mas enfim, olha só. A nota negativa veio do presidente francês Emmanuel Macron, que não fez objeção aos métodos de Trump e defendeu que,
Edmundo González Urrutia seja oficializado como presidente. Ou seja, enquanto a Le Pen, que é da extrema-direita, está dizendo que não se deve invadir um país, o Macron, que se diz um democrata, falou que está tudo bem, que os Estados Unidos fez certo e que deve colocar esse cara aqui como presidente. Não, Macron. A Venezuela já tem uma vice-presidente e é ela que deve assumir, né? Então, que é Delcy gente, a minha gata que tá aqui, tá? Porque quando vem gravar, ela resolve aparecer também. A Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente lá da Venezuela, pela lógica, ela que deve assumir, porque afinal de contas, é ela a vice-presidente. E não colocar alguém que eles acham que deve ser como os Estados Unidos, né? Que falaram que vão controlar o país e principalmente o petróleo do país. Oh, que novidade, né? Mas vamos continuando aqui. A, a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, repetiu a opinião de que Maduro não tem legitimidade, mas apelou que os princípios do direito internacional sejam respeitados. Então, assim, até porque esses países também, gente, eles não reconheceram a vitória do Maduro, né? Aliás, nem o Lula reconheceu na última eleição. Então, como eles não reconheceram, eles estão falando, não, tem que tirar mesmo, etc e tal, mas não deixar o país na mão de Donald Trump, na mão dos Estados Unidos. Também gigantes da imprensa internacional manifestaram sua condenação ao ataque de Donald Trump à Venezuela. Foi o caso do New York Times, que expressou em editorial uma das críticas mais duras ao presidente nesse segundo mandato. Teve inclusive alguns políticos, né? Alguns políticos lá norte-americanos dizendo que o Trump pirou de vez, que ele está completamente senil ao fazer uma coisa dessa. Porque isso abre precedentes para que outros países acham que é tranquilo você invadir o coleguinha do lado e tá tudo bem. Eu não vou mostrar o vídeo aqui do Maduro. No Brasil, veículos que nunca mostraram nenhuma simpatia por Maduro, como a Folha de São Paulo, o Globo e a Globo News, também repudiaram o ataque de Donald Trump. Do ponto de vista jurídico, a análise mais abalizada veio da ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, Sylvia Steiner, que, em entrevista ao consultor jurídico, o que o governo disse, né? Deve ser isso aqui. Disse: o que o governo Trump fez foi crime de agressão. Diante disso, não há dúvida de que, por mais críticas que se possam fazer a Maduro, ele está longe de ser responsável pelos crimes de que o presidente dos Estados Unidos o acusam. Então, o que eles estão dizendo aqui? Ó? Que aquilo que eu falei lá no início. Você não precisa concordar com o Maduro, você não precisa cair de amores pelo regime do Maduro na Venezuela. Mas também não dá para apoiar uma atitude como essa, uma agressão a um país, à soberania de um país, porque isso abre precedentes para que outros países continuem invadindo outras nações. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a comunidade internacional logo foi dizer que isso era agressivo, que era um absurdo e que não deveria ser feito. Por que lá não poderia ser feito e aqui na Venezuela pode? Por que a Ucrânia é mais importante que a Venezuela? Não é. E vale lembrar, né, é sempre bom reforçar que o interesse norte-americano na Venezuela, óbvio, são as suas terras raras, são seus minérios e principalmente o petróleo. Porque a reserva de petróleo que a Venezuela tem é uma das maiores do mundo, se não a maior. Só o que a Venezuela tem de reserva de petróleo é o suficiente, inclusive, para pagar 3 vezes, mais ou menos, a dívida pública americana. E a gente sabe que os Estados Unidos estão capengando da perna, né? Porque é um país que está, assim, com a dívida pública que chega a 140 do seu PIB, né? E aí
invadindo a Venezuela, sequestrando o petróleo da Venezuela, eles resolvem o seu problema da dívida pública. É fácil, né? Aí, querida, aí tá tudo bem. Mas enfim, quero saber qual a opinião de... Eita, Lele, gato, gato, gato e seus pelos. Quero saber qual a opinião de vocês a respeito disso. Coloca aqui nos comentários, sempre de forma muito respeitosa. Se falar bobagem também, nem vou dar trela, tá certo? E indique esse vídeo para mais pessoas, continua me seguindo, aquela coisa toda, dá um joinha, enfim. A gente se vê a qualquer momento. Foi um prazer enorme estar com vocês, brincar com vocês. A gente se vê.